O pessoal vai subir aí com um sorvete para vocês. É bom? Para dar uma aliviadinha no calor, muito bem. E vamos lá. Só para ter uma ideia antes de começar, eu sou da Unilever, uma empresa, né, um varejo aí que provavelmente todo mundo deve ter algum produto dentro de casa. Alguém aqui trabalha com varejo ou tem alguma conexão? Só para eu entender? Sim? Algumas pessoas, beleza. Então, eu vou contar um pouquinho da história para vocês, desse hub que a gente construiu dentro da Unilever e dar algumas dicas valiosas que para a gente funcionou e continua funcionando, que talvez ajudem aí vocês. Então, bora lá. Antes de qualquer coisa, só para me apresentar e vocês conhecerem um pouquinho de quem é a Jéssica. Eu sou formada em Estatística pela Universidade Estadual de Campinas, né, a Unicamp. Gosto de comer, sou São Paulina, gosto muito de pagode. E aí trouxe também as fotinhas aqui, eu e as minhas 3 cachorras que estão lá em São Paulo esperando eu voltar lá em casa. E aí, essa aqui é onde começa a nossa história, tá? O hub que a gente construiu de dados na Unilever se chama Data Hub. Ele tem quase 4 anos. E aí, para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a trabalhar na Unilever, nós éramos em 7 pessoas e atualmente somos esse monte de gente junto aqui. E aí é bem legal porque a gente construiu do zero muita coisa e a gente tem um contato com todas as áreas que vocês possam imaginar dentro da Unilever. Então, a gente tem contato com a área de vendas, com a área de marketing, finanças, enfim, supply, tudo um pouco. Então, imaginem a quantidade de dados que a gente tem acesso. E aí, a gente, cada dia que passa, busca entender qual é a melhor forma da gente utilizar esses dados e levar valor para o negócio, porque, no final do dia, isso que importa. A gente quer vender mais, a gente quer agradar, entender o nosso shopper, né, para levar produtos cada vez mais assertivos e os melhores produtos também para a casa de cada um de vocês. Então, para vocês verem tudo que a gente fez de diferente na Unilever, o resultado, né, do que é se operar com os dados. Então, para vocês terem uma ideia, a gente tem, hoje, o melhor bias da Unilever no mundo. A Unilever está praticamente em 150 países distribuídos globalmente. E quando a gente fala disso de bias, é o quanto que a gente está errando, né? Então, quanto que a gente vai fazer uma projeção de demanda. O Brasil, hoje, é o país que mais acerta, que menos erra, que é mais assertivo. E isso ajuda, né, graças ao time que a gente tem, a granularidade de dados que a gente tem também. E, claro, toda a parte, né, da tecnologia, de algoritmos que a gente tem, nós temos times de estatísticos, enfim, é o conjunto, né, que leva a ter esse super índice aqui que a gente tem no Brasil. A questão da inovação testada com maior speed to shelf. Então, isso é muito importante para o varejista hoje. O tempo todo a gente está vendo no mercado produtos sendo lançados. Né? E aí, dependendo da categoria, é muita coisa. Então, por exemplo, né, parte de shampoo, que é parte, na verdade, toda de dermo, enfim, de beleza. É muita coisa sendo lançada no mercado o tempo todo. E aí, a gente conseguiu construir, em parceria com outros times internos, uma forma que a gente consiga testar essas inovações e ser mais assertivo para entender qual é o melhor preço que essa inovação tem que ter, qual é a melhor distribuição, posicionamento em gôndola. Enfim, graças aos dados, né, a velocidade que a gente consegue capturar essas informações, a gente começou a fazer testes para a gente ter sempre a melhor inovação, melhor posicionamento, melhor preço, enfim, ter esse teste aí nos auxiliando. Vendedores com targets ligados ao que acontece na loja. Isso é uma coisa muito importante também. Imaginem que a Unilever é uma empresa gigantesca que tem muita área lá dentro. E aí a gente tem que ter essa conexão, né, com o time de vendas, que é a ponta no final do dia. Então, a gente consegue munir esses vendedores, esses times de vendas, para a gente entender. Todas as lojas estão com os preços adequados?
onde está faltando produto, houve uma ruptura, né, a questão de estoque, a gente tem que mandar mais produto, menos produto, o sortimento, né, então, qual o tipo de produto, qual é o melhor produto que a gente tem que levar para cada loja. Então, isso é uma parte muito importante. E os vendedores são cobrados também pelos resultados que tem dentro de cada loja. E aí a questão da maior velocidade do aprendizado. E aí é uma velocidade, quando a gente fala de aprendizado, em todos os sentidos também. E o que mudou, né, de tudo isso que eu estou comentando com vocês? Que aí seria uma conexão, né, do que eu falei do slide anterior. A questão do processo de S&OP, hoje, ficou muito mais robusto e muito mais assertivo. O processo de inovação, como eu comentei, hoje a gente consegue fazer esse acompanhamento e o traqueamento para entender o que está acontecendo com esses produtos. O processo de avaliação, então, os vendedores hoje, por a gente conseguir também acompanhar e monitorar, eles são, né, tem toda a questão da avaliação, então a gente consegue ter também maior assertividade, enfim, fazer esse acompanhamento e avaliação de uma melhor forma. E o processo de benchmarking. Então, é legal que a gente tem bastante contato lá em São Paulo com diversas empresas para a gente também trocar ideia com todo mundo e entender como que a gente consegue melhorar dentro desse universo de varejo que é um mundo gigantesco. É muita informação, gente. Pensem que todo mundo compra alguma coisa, na verdade, uma coisa não, né? Está comprando coisas o tempo todo, seja na loja física, seja na parte, né, de plataformas de e-commerce, enfim. Então, a gente fazendo, né, esse bench com outras empresas traz também muito insight. A gente aprende também sempre a melhorar o processo, enfim, né, de deixar sempre essa cabeça em aberto para a gente ter novas ideias aí e sempre melhorar. Para vocês conhecerem por foto, aqui a gente criou, né, dentro da Unilever, uma sala que a gente chama de Data Station. Ela foi lançada em maio de 2022. E é bem legal que, na verdade, essa versão anterior já foi reformada, então tem telas, né, em todos os lados da sala, e aí os times podem utilizar essa sala, esse espaço, para plotar dashboard, enfim, o que quiser, e a gente faz reuniões interativas aí com essas informações junto com os times dentro dessa sala. Então, a gente ganhou um espaço muito grande, né? E o pessoal, mais do que isso, questão de espaço, de ser uma sala, o pessoal entendeu o valor que é ter um dado na mão. E é a melhor forma que a gente utiliza isso. Então, ali na telinha, a gente fala, né, uma frase que a gente tem os dados, mas o negócio, no final, é que faz a mágica. E isso é uma primeira dica que eu queria compartilhar com vocês. Porque, dados por dados, a gente posso capturar e ele não vai servir de nada. Então, dentro do varejo, é muito importante a gente entender do negócio, entender quais são as dores, para a gente fazer a melhor conexão, ser mais assertivo e que traga valor para o negócio. Porque, no final do dia, se eu fizer uma análise qualquer e devolver para o negócio que não responda nenhuma dor, o negócio vai falar, Jéssica, tá bom, não vou pedir mais nada para você, que isso não está mudando a minha vida. Né? Então, no final do dia, para a gente, o negócio é que faz a mágica acontecer. E é o que movimenta tudo isso, né? E sempre nos desafia a ser cada vez mais assertivos e pensar coisas diferentes. Então, a primeira dica que eu tenho para vocês na verdade, a segunda já, né? Que eu acabei falando aqui anteriormente. Desapegue-se. Desapegue-se por quê, Jéssica, você está falando isso? Aqui a gente está falando muito no sentido de desapegue que uma pessoa vai resolver a sua vida. E eu já explico por quê. E desapegue também que eu só faço um tipo de análise, não vou fazer mais nada de diferente, já funciona desse jeito, pronto, acabou, não quero fazer nada, não quero fazer teste, minha vida tá ótimo. Desapegue de tudo isso, gente. A gente faz muito aqui a analogia de crianças, né? Crianças são super curiosas, estão sempre abertas a fazer coisas diferentes, e a gente tem que trazer isso para o nosso dia a dia. De testar, de tentar coisa nova. Não deu certo, paciência. Né? A gente aprende, tenta de novo, muda a rota e acontece. Ainda mais quando a gente fala de uma área que é nova. Depois a gente vai ajustando com o tempo coisas que funcionam, viram um processo, mas a gente sempre tem que estar inovando e tentando coisas novas. E aí aqui algumas perguntas, na verdade, né, primeiro, não pergunte, será que isso vai acontecer?
Porque por medo, muitas vezes, se você ficar perguntando será que vai? E se eu tentar? Você não vai tentar. Né? E aí eu não estou falando que também tem que ser vida louca e fazer tudo de tudo. Mas a gente não pode ficar se perguntando isso o tempo todo para não travar a questão de, né, inovar, criar coisas diferentes. E aí algumas perguntas, na verdade, que a gente deveria começar a fazer. Quem será afetado? O que deve acontecer primeiro? Quando isso vai acontecer? O que deveríamos fazer? E como vai acontecer? Né? Então, são algumas perguntas que acabam ajudando aí no direcionamento do que a gente quer construir, criar, enfim. Então, não sei se para vocês é claro, né? A primeira pergunta para a segunda, esse será você já trava, né? Você já está ficando num espaço delimitado. E aí, gente, eu queria fazer, né, a questão que eu falei de não se apeguem a processo, não se apeguem que uma pessoa só vai resolver o problema da vida da companhia como um todo. E aí a gente brinca, né? Algumas pessoas vão lembrar desse deparo aqui que eu vou fazer, mas não existe o Capitão Planeta. Então, para a galera aí que assistir esse desenho, não é uma pessoa só que vai resolver tudo sozinha. E aí, trazendo para o universo, para todo mundo entender onde eu quero chegar, a gente tem o universo aqui de Naruto, que também não é um personagem só que vai resolver tudo. Sempre a gente está falando de características diferentes que unidas, que quando a gente soma essas forças, a gente consegue chegar no melhor cenário, no melhor poder, seja o que for. E aí o último, depara, que aí é um toque meu fofo, ursinhos carinhosos também, que todos unidos é o que a gente consegue chegar no melhor dos cenários. Então, aqui, só para vocês entenderem por que eu estou falando isso, né? Jéssica, sua louca, está falando um monte de coisa aqui na tela. A gente sempre mostra, esse quadro aqui é bem legal, que o mundo ideal seria existir um unicórnio que ele sabe sozinho fazer absolutamente tudo. Ele vai saber programar, ele vai saber estruturar um banco de dados, ele vai saber fazer uma análise estatística, ele vai saber de negócio. Só que, infelizmente, é muito difícil encontrar um unicórnio hoje que conheça, né, que transite bem aí dentro de todos os universos ao mesmo tempo. A pessoa pode ser estatística e conhecer do negócio, mas os três ao mesmo tempo é uma coisa muito difícil. Então, esse é o depara, né, que eu estava mostrando anteriormente, quando vocês forem, questão de contratar uma pessoa, montar um time, seja o que for, a gente tem que procurar essas qualidades em pessoas diferentes que provavelmente a gente não vai encontrar numa coisa só. Então, esse é o melhor universo que a gente está juntando aí várias características, vários conhecimentos diferentes para conseguir colocar aí no dia a dia em prática depois as nossas análises, enfim, tudo que a gente precisa. Aí uma outra dica que eu vou falar para vocês. Esqueçam as médias. Então, a questão de desapega, a questão de média. Gente, eu, como estatística, toda vez que alguém fala que só usa média, eu fico triste. Porque a média, em algumas situações, pode dar um resultado completamente enviesado e distorcido da realidade. E aí, aqui, um exemplo para vocês, né, entenderem o porquê que eu estou falando, a questão, né, aprendam estatística. Mas aqui, por exemplo, é um gráfico só para vocês entenderem o porquê que eu estou dizendo isso. Pensem que aqui no meu eixo X, quantidade de produtos que eu tenho dentro de cada loja. E aí, meu eixo Y são as lojas, contagem de lojas que eu tenho. Eu posso chegar para um vendedor e falar, olha, em média, uma loja tem 10 produtos diferentes. E aí, o vendedor vai levar isso como uma verdade e vai falar 10 produtos diferentes. Só que se a gente olha aqui a distribuição, e aí aqui é um caso hipotético só, né, casos bem extremos, a gente está vendo que não é, em média, 10. Mentira, né? A gente tem lojas com comportamentos completamente diferentes. E aí, numa situação dessa, que a gente tem, né, uma volatilidade muito grande dos dados, se eu vou usar a média, eu vou acabar levando um resultado completamente equivocado, né, para um vendedor, seja o que for. Tá? Então, a questão da média acaba mascarando, às vezes, muita coisa aqui. Então, evitem usar média, gente. Estudem, vão atrás para entender outras metodologias, mas, infelizmente, a média muitas vezes pode acabar atrapalhando. E aí, diante disso, né, de média, que eu estou falando de loja e tudo mais,
a gente fala bastante da questão, né, que a gente sempre escutou de o petróleo é o novo futuro, tal, que é super, né, a riqueza e tudo mais. E a gente fala muito que os dados, na verdade, é o novo petróleo, né, que é super rico. Pensem que se a gente tem informação de todas as lojas, a gente vai conseguir ser mais assertivo. Se a gente tem informação de um shopper para entender qual que é o perfil, né, o que ele costuma comprar, cada vez mais a gente está vendo aí aplicativos de mercado que te conhecem, sabem o que você compra, super personalização e tudo mais. Cada vez mais os dados são muito importantes para a gente utilizá-los e conseguir tomar a melhor decisão, que eu já repeti isso várias vezes desde o começo da apresentação. Então, ter granularidade hoje é muito importante e é o segredo de tudo. O segredo de tudo não que seria muito fácil, né? Falar que só ter granularidade resolve tudo na vida. Mas ajuda muito, porque quanto mais granularidade a gente tiver, mais informação, mais detalhe a gente consegue chegar num zoom do zoom e a gente consegue conhecer mais o nosso problema. Enfim, tem outras formas de resolver os nossos problemas. Então, só para vocês olharem e entenderem, né, como que a gente resolve problemas, tem vários nomezinhos aqui, que provavelmente alguns de vocês utilizam, né, algumas metodologias, mas são algumas metodologias, algoritmos que a gente usa no nosso dia a dia aí para consumir esses dados e levar os insights para as áreas parceiras. Tá? Então, tem um pouco de tudo. Tem séries temporais, clusterização, a gente faz um monte de coisa diferente lá, né, dentro do nosso Data Station. E aí, uma outra dica é que os dados são o novo digital. Então, a gente tem ouvido falar bastante também da questão de datafication, né? Então, com 5G, vamos saltar de infra para info. E aí são alguns deparas que a gente tinha, não num passado tão distante assim, e como que a gente está vendo hoje, né? Então, tecnologia móvel, revolução dos aplicativos, redes sociais, cloud, enfim, é uma coisa que não está tão distante, mas a tecnologia, cada dia que passa, a gente vê metodologias novas sendo lançadas, tecnologias novas, e é uma loucura. É muita coisa que acontece ao mesmo tempo. E aí, hoje, a gente está vendo, né, a questão de automatização de negócios, inteligência artificial, o blockchain, que o pessoal fala bastante. Então, é uma coisa que a gente sempre tem que estar também em constante aprendizado, né? A gente tem que estudar, a gente tem que estar antenado para entender também o que está acontecendo, porque aí, de novo, não adianta ter todos os dados do mundo com a maior granularidade, sendo que eu não sei o que fazer com eles e eu não sei onde eu quero chegar. Então, só para recapitular a questão, né, as dicas que eu falei. Então, desapegue-se, una sempre os melhores recursos, esqueça das médias e os dados são o novo digital. E aí vocês podem estar perguntando, né, que a gente acabou de escutar a palestra que estava rolando aqui também de inteligência artificial, enfim, né, que é o super assunto do momento, e muita gente acaba perguntando para mim, e aí, mas como que a Unilever está usando inteligência artificial? Está rolando, não está rolando? Como que estamos? A gente está começando, até o pessoal aqui não me deixa mentir, a gente tem aí iniciado alguns processos, que é uma coisa, né, que eu acho que no Brasil é muito novo, não é todo lugar, na verdade, que acaba utilizando, e no varejo ainda mais, porque o varejo tem algumas empresas que já utilizam, mas tem muitos varejos que ainda não têm um banco de dados estruturado tão bem, ou algum time de estatísticos, enfim, que consigam fazer análise e tudo mais. Então, no varejo, a gente está fazendo alguns testes bem legais, aí, alguns projetos bem legais, mas, na maior parte do tempo, hoje, em questão de inteligência artificial, a gente usa menos do que a gente gostaria. Tem muita coisa ainda que é, né, questão de dúvidas que o negócio traz para a gente, enfim, que acaba consumindo muita parte do nosso tempo e que a gente precisa ajudar e resolver no dia a dia, que, né, é o nosso foco, enfim, de ajudar e dar suporte aí para esses times. Mas eu acho que muita coisa bacana aí dentro do varejo deve estar por vir nesses próximos tempos aí. E aí, né, só um comentário aqui da questão da inteligência artificial, que o meu chefe, que não pôde estar aqui, ele sempre brinca com a gente que, na verdade, a inteligência artificial ela sempre esteve no nosso dia a dia.
em níveis diferentes, né? A gente não pode falar que aqui tem exemplos de joguinhos que tinha bugs, né? E a gente conseguia burlar e era muito mais fácil vencer um joguinho né, antigamente do que hoje. Mas ela sempre esteve entre a gente. E aí aqui quanto que mudou? Isso aqui a gente olha essa foto e fala, que foto fofa, pegou no Google, já estava pronta. Mas não, isso aqui a gente construiu hoje lá no espaço da garagem. O Dan estava me ajudando a fazer um desenho fofo e eu falei, Dan, eu quero que você crie uma inteligência, né, por inteligência artificial, cachorros bonitinhos na praia. Ele fez em 5 segundos e colocou aqui. Então a gente evoluiu e mudou muita coisa, né? Quando a gente olha o slide anterior aí, que não deixa de ser uma inteligência, mas hoje a gente tem coisa que a gente olha que a gente não sabe, né? Quem é que fez? Foi o ChatGPT? Foi da onde que veio? Então é muito, muito, muito rápido e é bem legal que tem bastante coisa, acho que para a gente consumir aí, principalmente no varejo. E aí, independente da tecnologia, do tipo de o tipo de ferramenta que eu vou usar, enfim, é bem legal a gente sempre voltar lá para o slide no começo que eu falo que o negócio é que faz a mágica acontecer. Que no final ainda é, na verdade, sobre o negócio, no final do dia. Então, se eu vou usar método A, método B, sei lá, se é R, se é Python, se é Databricks, seja o que for, para a gente é muito importante a gente sempre respira fundo e fala qual que é o problema da minha área parceira, qual é a dor do negócio, onde eles querem chegar, como que a gente consegue ajudar. Então, no final do dia, independente da forma que a gente execute, ainda a gente tem que sempre pensar na questão do negócio, que a gente tem que resolver esse problema da melhor forma possível. E é isso, gente. Fica aqui o meu perfil. A apresentação foi bem compacta. Eu queria deixar aberto, não sei se alguém tem alguma dúvida. Alguém quer fazer pergunta? Repete, pode repetir, por favor. Tá. Eu também sou Unilever, mas eu sou fábrica, então a gente sabe que a Unilever é um mundo. Então a gente tem a galera que produz, a gente tem vendas, a gente tem a torre, a gente tem várias coisas. Como vocês unem o Data Hub à gente de fábrica? Porque, no fundo, querendo ou não, a gente é cliente de vocês também. Então, como é que vocês trazem esse mundo dos dados para fazer com que a fábrica se conecte e entregue um negócio em conjunto com a Unilever de vocês? Assim, como unir esse mundo? Eu comentei no comecinho que a Unilever é gigantesca, né? Então, e o Data Hub, por mais que seja bem maior do que o começo, a gente não tem quantidade de pessoas suficientes para atender todo mundo. Então, assim, eu acho legal, depois a gente pode até conversar no paralelo, que em vários momentos, para vocês terem uma ideia, Data Hub nasceu dentro de vendas, e a gente só atendia o time de vendas. E aí foi uma pergunta como essa de, mas por que você não pode me atender? E a gente começou a fazer projetos com outras áreas parceiras e a gente foi expandindo, né? Então, a gente pode conversar super depois, porque realmente é um universo muito diferente, mas vocês têm muitos dados que são super ricos e que, com certeza, a gente consegue entender comportamentos, enfim, e ajudá-los a resolver dores, enfim, que vocês tenham dentro da fábrica. Então, eu acho que é mais como a gente se conecta, porque a gente não tem realmente contato, e aí a gente entender como a gente consegue ajudar a consumir os dados e começar a fazer uns testes juntos. Mais alguém, gente? Em cima. Obrigado. Eu trabalho também no varejo, e aí eu tenho uma dúvida. Como é que vocês fazem para lidar com a tradicionalidade do varejo, vamos dizer assim? Existem gestores muito tradicionais, muito mais antigos, e que têm uma certa dificuldade, às vezes, até de aceitar quando a gente entra, só com estatística e tudo mais. Como é essa parte de comunicação com os gestores mais antigos da Unilever e como vocês mostram valor para eles? É uma boa pergunta e esse foi um grande desafio logo quando eu entrei, porque antes da Unilever eu trabalhei no Grupo Pão de Açúcar, que lá eles são mais tradicionais ainda. Então, várias vezes, e isso acontece até hoje, tá? De entrar numa reunião e você mostra alguma coisa
super legal, que você fala, cara, isso vai resolver, é muito legal, a pessoa olha e fala, ah, tá bom, obrigado, vira e vai embora. Não que não escute, mas ela não vai usar. Então, por isso que é importante, lógico, tem áreas hoje, tem pessoas parceiras que nos ajudam muito nessa questão de entrada. Né? Porque a gente sabe que tem muita gente que tem resistência e tem gente que vai ficar usando a média, falando, ah, mas eu uso média hoje, por que eu vou fazer um modelo estatístico? Não quero. Então, o que a gente faz lá como estratégia? E funciona bem, né? Funcionou até agora. A gente identifica pessoas que têm uma abertura, né? Que vão ser parceiros e falar, beleza, eu topo. E aí é sempre uma pessoa que dá certo, que começa a comentar, né? Conversa de corredor. Ah, olha, eu fiz essa análise e isso é uma coisa que funciona sempre. O pessoal chega para mim e pergunta, por que você nunca fez análise para o meu time? Porque eu vi que você fez para o fulano ali do lado, eu quero também. Então, tem pessoas e pessoas, e isso eu acho que independente da empresa, a gente sempre vai ter essa barreira, mas como dica que funciona lá e a gente, né, vai sempre seguindo isso, busque pessoas que vão te dar abertura e aí as outras, por curiosidade, vão falar, opa, achei legal, quero também. Que não tem uma receita, mas talvez você ir direto na pessoa que vai falar não, que não acredita e que não está afim, você vai gastar sua energia. Então, use exemplos, né, de pessoas próximas para ter realmente o interesse da pessoa aí de começar a testar, enfim, de querer fazer alguma coisa com vocês. Obrigado, tá? Imagina. Mais alguém? Você? Isso. Boa noite, meu Boa nome noite. é Valéria. Eu atualmente trabalho como cientista de dados. Eu queria mais assim perguntar uma questão relacionada sobre a metodologia que vocês utilizam. Se vocês utilizam muito mais análise exploratória ou vocês também estão começando a utilizar ou utilizam análises prescritivas assim dos dados? Vai depender da maturidade da pessoa que a gente está, né, fazendo o atendimento. Então, eu tenho áreas, né, por exemplo, que a pessoa tem já uma resistência, que eu não vou chegar com uma super metodologia, né, sei lá, vou fazer uma série temporal que eu comentei. Não vou fazer isso. Então, depende também da dor do problema que a pessoa vai me trazer. Então, áreas que já têm uma maturidade maior, de data-driven, de entender o valor, entender que a gente consegue ajudar, a gente tem feito coisas já bem avançadas com eles, tá? E aí vai ter também as áreas que estão bem no comecinho, que a gente acaba fazendo coisas exploratórias. Para você ter uma ideia, tem gente que, por questão de volume de dados, eles não sabem todos os dados que tem ali. Então, a gente acaba fazendo coisas descritivas para mostrar uma coisa mais básica, para eles entenderem tudo que tem na base, e a gente vai construindo devagarzinho, mostrando o valor para eles e vai avançando em metodologia. Eu também, assim, eu cheguei atrasado um pouco, então eu não entendi muito bem. A questão, vocês realizam análises com equipe de vendas que atuam com o varejo, é isso? Na verdade, a gente atende hoje a Unilever inteira. Entendi. Então, a gente ajuda o vendedor a ser mais assertivo. De, olha, você vai naquela loja, aquela loja tem um perfil de vendas ABC. Ali, o melhor sortimento, a melhor combinação de produtos para vender mais tem que ser um shampoo da marca tal, um condicionador da marca tal. Então, a gente entrega, né, a inteligência para eles executarem na ponta. Mas a gente atende time de marketing, supply, enfim, todas as áreas. Tá? E aí, por isso que eu falei que é importante esse contato, que cada área vai ter um problema, uma dor diferente, e aí é muita conversa para a gente conseguir entender, né, como que é a melhor forma, na verdade, qual é o problema principal para aplicar depois a melhor maneira de entregar o resultado. Tá? E aí, lá que eu comentei que o negócio que faz a mágica acontecer. Porque a gente, como o time estatístico que a gente tem, eu também não vou entregar um número para falar para ele, é 10. Ele tem que entender o impacto no negócio e como que está resolvendo, né, o problema dele. Então, é uma coisa que a gente sempre tem que estar super bem alinhados e todo mundo na mesma página para sempre fazer sentido para os dois lados. Certo, obrigada. Imagina. Boa noite, Jéssica. Boa noite. Meu nome é Sueldo, sou gerente de projetos de uma fábrica de software. E aí eu até anotei aqui uma perguntinha que eu queria te fazer. Como a integração de Data Analytics e Data Hub pode melhorar a tomada de decisões e a eficiência na gestão de projetos?
Tá. Hoje, a questão de áreas que fazem projetos, fica, acho que tudo meio que junto. A gente não tem uma área que é de projetos especificamente. Então, quando a gente entra em algum projeto, desde do início, do momento zero, vamos dizer assim, é legal que a gente consegue construir com eles do zero. Primeiro, entender, né? Aí a gente volta sempre para a mesma questão. A gente entende qual que é o problema, qual que é a dor. E aí, dependendo do tipo de projeto, a gente consegue fazer esse acompanhamento, monitoramento desde o momento zero. Então, por exemplo, o time de marketing, né? Eles vão iniciar um projeto novo e são fases, acho que, diferentes que a gente consegue entrar para auxiliar. Mas eles querem lançar um produto novo, por exemplo. E aí eles precisam delimitar qual que é o mercado, qual que é o consumidor e tudo mais. Se a gente entra em parceria desde o momento zero, a gente consegue embasar com dados e aí vai ser mais assertivo. A gente vai fazendo esse acompanhamento antes do lançamento, lançou, e depois do lançamento. A gente acompanha vendas, a gente vê se faz sentido, né? E a gente vai montando um banco de dados para a gente até depois fazer acompanhamento e entendimento o que funcionou, o que não funcionou. Então, eu acho que é muito mais também, né, eu acho que volta na pergunta anterior, de como que a gente consegue ganhar esse espaço. Porque não é todo mundo que vai querer ter um estatístico ou, né, o pessoal de cientistas de dados e tudo mais desde o momento zero, mas a gente consegue dar insights desde o início com informações externas, informações de mercado, seja o que for, até no acompanhamento mesmo, né, de tudo que está acontecendo. Obrigado. Olá, eu só gostaria de saber como foi o processo de criação dos dados. Vocês começaram quando você começaram a criar o database, né, base de dados, começaram a partir do zero, ou seja, da informações de venda da loja, sei lá, dos 10 últimos anos, ou pegaram dados públicos que disponíveis de outras lojas para tentar montar um sistema de vocês? Eu gosto de entender mais essa parte da criação mesmo. A gente tem um time de engenharia que faz toda a parte de estruturação. Aí eles brincam comigo que eu fico com a parte fácil, que eu só consumo. Então, eu não relo no banco de dados, eu não faço absolutamente... Eu literalmente só consumo. E aí a gente tem vários tipos de dados lá dentro. Tem informação de IBGE, que é importante, que quando a gente vai fazer uma análise GEL, eu vou querer cruzar para entender, né, a parte sociodemográfica, enfim. Então, a gente tem informações de IBGE, informações externas, informação macroeconômica, enfim. E aí a gente encontra os dados e fala para eles, galera, põe dentro aí, faz a estruturação, vê qual que é a chave que tem que conectar. E aí eles ajustam isso para a gente. Tá? E aí o do zero a gente tem as informações, né, de vendas e tudo mais. E é uma base viva, porque CNPJ abre e fecha o tempo todo. A gente acaba fazendo parcerias para receber informações de vendas de lojas diferentes. Então, é uma coisa que é sempre viva e é legal que a gente tenha uma pessoa responsável para ter o contato com fornecedores de dados né, de como que a gente consegue capturar essas informações, e o time que é especializado só para fazer toda essa parte de estruturação. Ok, satisfeito. Beleza? Dá tempo de mais uma? Em cima? Obrigada. Boa noite, Jéssica. Eu sou Suelen. Eu sou coordenadora de teleassistência de um núcleo de telesaúde do Estado, do Hospital de Suzano. A gente está fazendo um trabalho para tentar trazer essa saúde para dentro da tecnologia. Assim, é uma saúde digital. Ela já existe, né? A gente costuma brincar dizendo que a gente não está criando a roda, a gente só quer fazer ela funcionar. E uma coisa que é realidade em hospitais particulares, em outros estados, para alguns hospitais, algumas unidades de saúde de Pernambuco, ainda está muito precário, ainda está muito homem da caverna. E aí eu queria saber da sua visão de como a gente poderia, assim, na sua experiência, colocar a ciência de dados, a tratativa desses dados, de dados sensíveis de pacientes, em rede, né? Porque é o que a gente quer trabalhar com a rede de inovação e tecnologia, realmente ver os hospitais como uma forma integrada de saúde. E atualmente a nossa ideia é que esse paciente ele não precise fazer cadastros e mais cadastros cada atendimento, ou então se ele vai no CISAM, se ele vai no IMIP, que são unidades estaduais, ele não precisar
Sabe, tá tudo ali integrado. Tudo integrado. É legal que antes de entrar no varejo, eu trabalhei no Hospital AC Camargo, que é o Cancer Center que tem em São Paulo. E quando eu entrei lá como estatística, eu entrei para fazer as análises para os pesquisadores. E tinha esse problema. Um paciente entrava, na verdade nem tinha um banco de dados na época, mas ele fazia uma consulta hoje com uma especialização. Se semana seguinte ele aparecesse com outro médico, eles abriam uma nova ficha e o médico da semana anterior não tinha visibilidade, então não tinha esse acompanhamento histórico do que estava acontecendo ali com a saúde dessa pessoa. E aí você sempre olha, né, volta para o zero para entender o problema, né, o problema de saúde, e você não consegue ter a visão total, no caso, né, da saúde. Então, o que lá foi feito na época? Foi contratada uma pessoa, que é justamente, né, que ele perguntou, para estruturar esses dados. Para você ter uma ideia, tem pesquisador que trazia para a gente num Excel. Ah, tá aqui, ó, tinha o nome do paciente. Então, assim, LGPD não tinha, que na época também não tinha essa questão, não tinha ainda LGPD. Mas vinha no Excelzinho, num pendrive, para eu abrir, olhar o nome do paciente e o que tinha, né, e as observações. Então, depois, com a questão de LGPD, hoje, lá, no sistema deles, é um sistema unificado, é central. E aí foi contratada uma pessoa especializada para, primeiro de tudo, montar e estruturar esses dados e garantir que, se você for hoje e voltar semana que vem, você vai ter o mesmo ID, o médico vai conseguir acessar e olhar todo o seu histórico, que aí é uma pessoa só, né? A gente não fica duplicando informação. E aí, a partir disso, as pessoas que começam a consumir as informações, fica muito mais fácil, facilita a vida da gente. E até para o controle do hospital. Quantos pacientes estão passando? Hoje, se não tem essa centralização, você vai contar paciente várias vezes. Nem isso o hospital vai ter controle. Então, eu acho que o principal é ter esse banco organizadinho para vocês conseguirem ter visibilidade de quem está passando ali e o que está acontecendo com cada paciente. Lógico, tendo todo, né, o cuidado com LGPD e tudo mais, mas você não consegue fazer análise se você não tiver um banco de dados estruturado. Então, tem que deixar arrumadinho isso para depois você começar a fazer análises bem iniciais, né, que aí conecta com a tua pergunta, que você vai começar a fazer uma análise descritiva, entender o que você tem na base, e aí depois você vai avançando o tipo de análise que você vai fazer. Ah, quero fazer uma análise de sobrevivência, né, análises específicas dentro da área de saúde. Mas você tem que ter o banco estruturado antes, senão você não vai conseguir fazer nada. Muito obrigada. Imagina. Beleza? Gente, obrigada de novo por ter ficado até agora. Boa noite. Obrigada. Pegar 2 poltronas ali.